Muito boa noite, gente. Vamos chegando, vamos começar com essa live. Um tema bem interessante, voltado para os jovens. Assim, vão chegando. Daqui a pouco a gente vai começar. Bolos artesanais. Boa noite. Dete. Júlia, boa noite a todos. Então, gente, antes de eu chamar meu convidado aqui, o meu companheiro de curso de Master em Desenvolvimento Humano, o Adamilton, eu lembro vocês para irem curtindo aqui com o coraçãozinho e aproveita esse aviãozinho aqui para mandar para todo mundo que vocês veem que pode ser produtivo que assistam essa live. Porque é um tema, sonhos, metas, objetivos, é algo que serve para todo mundo. A gente vai focar, claro, nos jovens, que é o nosso público-alvo, mas todos são bem-vindos e vamos todos participar desse assunto. Agora eu vou convidar o nosso amigo, o Adamilton, para a gente ir começando com esse bate-papo. É só responder agora, Adamilton. Vamos ver, vai entrando, isso. Boa noite. Boa noite, Adamilton, muito bem-vindo. Eu que Olha agradeço o só, convite. Boa muito noite a obrigado, todos. obrigado aí pelo tempo que vai prestar aqui pra gente, que é um assunto importante, tá entrando gente pra caramba, o Emerson, Valdirene, Valdirene, assim, entrou a Dete, tá entrando um monte de gente agora, Gilane, boa noite a todos. sejam todos Assim, bem-vindos. nós, assim, alguns vão falar, não, mas esse não é o que você convidou para a live. Não, 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 é que naquela foto foi antes do começo da quarentena, assim, durante a quarentena o Adamilton Sim, começou sim. a deixar a barba, então, assim, é um agregado. Então vamos começando, lembrem, coraçãozinho aqui na live, isso faz com que o Instagram mande essa live para outras pessoas, o aviãozinho, você vai lá e manda para quem você queira, especialmente para jovens, para pessoas que vocês sabem que deixaram de sonhar, depressivos, é para esse povo que a gente vai apontar especificamente nessa live. Então, Adamilton, já falei pro pessoal que a gente fez o curso de Master Coach juntos, assim, mas o resto eu gostaria que você falasse, assim. Se apresente, por favor, para quem não te conhece aqui. Bom, primeiro, boa noite a todos, né? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Adamilton. Tive a honra de fazer o curso de Master em Desenvolvimento Humano com o Padre Marcos, né? Eu venho de uma jornada aí, apesar de aparentar ter uns 18 anos, eu tenho um pouquinho mais, né? Tenho uns 19 anos, né? Hoje eu trabalho num escritório contábil, numa área totalmente de exatas, né? Mas eu confesso que a minha paixão mesmo, que faz o meu coração bater mais forte, é lidar com o público, né? É lidar com pessoas, lidar com gente, sentir o calor humano, né? Confesso Ótimo. que nessa época que a gente está vivendo, eu sofro muito, porque eu adoro abraço e a gente não pode abraçar. É, Mas vai passar, com certeza isso vai passar e a gente vai poder se encontrar novamente. sim. Ah, então, assim, a gente vai começando aqui. É... Daqui do pessoal que está entrando, entrou minha irmã, Rita de Cássia, boa noite. Entrou a Cauane, oi gente, boa noite a todos. Então, Adamilton, assim, para começar falando sobre tema de sonhos, assim, já dizia o poeta, sonhar é preciso. Sim, com Então, eu certeza. gostaria que você começasse falando, assim, um pouco sobre os seus sonhos na adolescência. Se foi importante para você sonhar naquele período, para você ser o que você é hoje. Então, eu vou começar dizendo o seguinte: quem ainda não sonha, nunca é tarde para sonhar, né? E eu digo Boa. mais: o sonho
lógico, o padre me perguntou sobre a minha adolescência. Mas quando eu falo nesse tema sonho, principalmente quando eu estou em palestra, eu costumo provocar um pouco o lado infantil da coisa, né? Por exemplo, dá para imaginar uma criança sem sonhar? Eu, pelo menos, A gente não. consegue imaginar uma criança sem sonhar? Sim. Tem algo Assim, que sonha realmente é mais que difícil. uma criança, né? Por exemplo, se a gente pegar um adulto hoje e perguntar para ele assim, quando você era criança, o que que você sonhava em ser? Será que hoje ele está sendo o que ele sonhava quando era criança? Ou será que ele está naquele jogo de deixa a vida me levar, a vida leva eu? Né? Claro. Então, Interessante. Tem até um filme legal da Disney, é meio velho, não sei se você viu, Duas Vidas, que fala justamente disso. O adulto de 40 anos que é visitado por ele mesmo aos 8 anos. É um filme bem bacana que trata sobre os sonhos da criança, assim, que queria ter um cachorro, queria ser piloto de avião. É bem bacana. sim, sim. Uma criança é fácil, né? Você pergunta para uma criança o que que ela quer ser, ela viaja. Em alguns momentos fala até que quer ser um super-herói de alguém, né? E Sim, por que que depois que a gente fica adulto, né? E algumas pessoas, depois que chega a fase adulta, esquece de quando era criança e deixa de sonhar, né? Então, assim, já diz o poeta, assim como o padre mencionou no início da conversa, que nós morremos não quando o nosso coração para de bater, mas sim quando nós deixamos de sonhar. Então, por isso que realmente. quando veio o convite para essa live falando de sonhos, eu aceitei logo de início, porque é algo que bate muito mais forte no meu coração quando fala desse tema. Porque quando a gente consegue, num tema desse, incentivar, mostrar o caminho para várias pessoas, né, dá a entender que o nosso propósito de vida está sendo vivido. Eu acho que é isso que eu sonhava para mim quando eu Ótimo. era criança, na minha adolescência. Aham. Assim, e foi importante para você sonhar? Para você ser o que você é hoje? Muito, foi muito importante. Principalmente quando o tema vem a ser família, né? Particularmente, na minha época de criança e adolescência, eu tive vários problemas familiares, assim como todo mundo tem, né? Então, eu Claro. imaginava que quando eu tivesse a minha, quando fosse chegar a minha hora, eu pudesse fazer melhor, né? Assim como eu penso todo dia quando eu levanto da cama. Hoje eu ainda posso melhor do que ontem. Então, eu sonhava em ter uma família harmoniosa, uma família amorosa, que eu tivesse uma esposa que me apoiasse nos meus sonhos, que sonhasse junto comigo e tivesse os sonhos dela também, né? Que tivesse Ótimo. filhos ou um filho que me preenchesse de orgulho, né? Hoje, meu filho, que está acompanhando a live com a minha esposa, é, de hora em hora ele chega em mim e fala: pai, eu te amo. Mãe, eu te amo, né? Então, esse é o meu maior presente. E é o motivo que eu tenho, assim, para mim, que eu nunca vou deixar de sonhar, né? A não ser depois que meu coração parar de bater. E olha que ainda vou continuar sonhando. Isso é ótimo. Assim, gente, na medida como vão aparecendo perguntas, como o tema é entusiasmante aqui, se deixa, a gente fica falando sozinho nós dois aqui. Vão Sim, colocando sim. perguntas aí no comentário, que dentro do possível a gente vai colocando. Agora, Adamilton, um sonho pode ser uma meta para a vida? O que que a gente pode chamar de meta? Assim, desejo, eu tenho um sonho de ser alguma coisa, assim, e uma meta, assim, é a mesma coisa, é diferente? O que que você, como você entende isso? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de meta. Suponhamos que eu queira ser um engenheiro, né? Então, eu sei que esse é o meu objetivo, o meu sonho é ser engenheiro. Eu sei que para eu ser engenheiro, eu tenho que estudar aí, né? Eu tenho que pagar um preço por fazer uma faculdade em torno aí de 5 anos de muita Sim, dedicação e estudo, né?
Então, as metas, o que seria? Seria o passo a passo para eu poder alcançar esse objetivo, né? Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Que eu tenho um sonho, sim, eu tenho um objetivo, lógico. Só que, e as metas? Qual que é o meu passo a passo? Por onde eu começo? Né? E para aprofundar um pouquinho mais, eu vou fazer um convite para quem está nessa live, de, antes de sonhar ou de pensar num sonho, olhe um pouquinho para dentro. Né? Olhe um pouquinho para dentro. Faça uma visita lá dentro e encontre aquela motivação, aquele, sabe, brilho que o nosso interior nos traz, que nos transmite através do olhar. Por que eu digo isso? Porque quando a gente remete a essa palavra, dá a entender que o sonho está lá fora. É algo distante, que eu não vou conseguir alcançar, e na verdade não é isso. O sonho, a gente não pode projetar ele fora. Temos que projetar ele dentro de nós, porque é algo que nós queremos para a nossa vida. Queremos para nós mesmos e para as pessoas que estão à nossa volta. Né? Então, voltando ao meu raciocínio, né? Comecei a estudar. Estou fazendo um curso de engenharia porque meu objetivo é ser engenheiro. Só que as minhas metas seriam o quê? Eu posso dizer que seriam os meus semestres. Né? É o meu passo a passo até eu chegar lá. O que acontece em alguns casos em que as pessoas lançam um determinado objetivo e desistem no meio do caminho? Simplesmente elas esquecem de comemorar cada etapa, né? Cada meta, cada Importante, caminhar. claro. Isso é muito importante. Em alguns momentos a gente deixa para comemorar quando? Quando acontece algo de grandioso na nossa vida. Com o Não é canudo na verdade? mão aí, já que terminou a engenharia? Sim, aí eu termino, sou engenheiro, eu vou comemorar? Será? Eu acredito assim, piamente, que se eu comemorar em cada conquista, em cada etapa, em cada passo que eu der, eu ganho um fôlego a mais, eu ganho um ânimo a mais para continuar caminhando. E quando lá em cima eu Boa. olhar e ver o meu objetivo, meu olho vai brilhar cada vez mais, meu coração vai bater cada vez mais forte para eu poder alcançar aquilo que eu quero. Né? Porque, Ótimo. assim, o mais gostoso de tudo não é você se tornar aquilo que você quer. É o caminho, é a jornada, né? Porque essa trajetória, essa jornada, esse caminho que a gente passa até alcançar aquele tão sonhado objetivo, é o que vai nos fortalecer para a vida, é o que nos vai trazer conhecimento, né? E vai agregar cada vez mais e fazer a gente cada vez mais valorizar aquilo que nós conquistamos. Não é verdade? Importante, Por sim. exemplo, imagina um alpinista subindo o Monte Everest, né? Ou uma montanha, o Pico das Agulhas Negras aqui no Brasil. Que é alto pra caramba. Qual que é o objetivo dele? Chegar no topo, né? Mas se fosse simplesmente chegar no topo, não seria mais fácil ele pegar um helicóptero, subir e chegar lá? Sim, mais fácil. Sim, seria mais fácil. Só que é onde que está o gostinho de tudo? Na jornada, na trajetória, no passo a passo, nas metas, sabe? Quando uma pedra rola, você passa por aquela pedra, vem uma outra e você passa aquela outra até chegar onde você quer. Esse é o grande gostinho da vida, né? O É desafio. aquele bater mais forte, né? O coração pulsar mais forte todo dia. Esse é o prazeroso da gente sonhar, né? É saber que quando a gente chegar lá, valeu a pena. E Sim. além de tudo, poder pensar assim: cheguei, e agora? Para onde eu vou? Continuar sonhando, lançando outro objetivo, e assim continuar a nossa trajetória. Não é Sim. verdade? Que deve ser bem triste parar de sonhar, na verdade, né? Deixar de sonhar, deixar de ter uma meta, sentar na cadeira e falar, já cheguei, pronto, acabou. Deve ser chato pra caramba isso, na verdade. Que graça teria a vida se fosse só assim, né? A gente fica Sim, olhando para o nada, não é verdade? sim. Seria bem chato. Agora, já entrou nesse tema, Damilton, assim, a gente sabe que estamos diante de uma geração, da geração mais deprimida da história até hoje. Isso os psicólogos já falaram, assim, da geração Y e da geração que veio depois dela, geração Z.
assim, que estamos diante de um desânimo geral. Então, assim, pessoas desanimadas, deprimidas, elas talvez tenham dificuldade, a maioria tem dificuldade para sonhar, para ter meta. O que você acha que uma pessoa assim pode fazer para mudar tudo isso? Bom, vamos lá. Todo mundo sabe que o mundo não é um mar de rosas, né? E cada dia que passa temos nossos desafios, cada qual nas suas particularidades. Eu vejo assim, se você se encontra num caminho que de repente você não vê uma saída, minimamente peça ajuda, né? Peça ajuda. E ainda vou além, né? Uma pessoa quando está deprimida, né? Quando ela está cabisbaixa, para onde ela olha, padre? Para baixo, para o pé, E quando a gente olha para baixo, o que que a gente vê? assim, pé, chão, O chão, o inclusive. pé, né? Não é verdade? Para onde é mais bonito a gente olhar? Ah, assim, hoje tinha um pôr do sol fantástico aqui do lado, você não faz ideia. Gente, Assim, exato, olhar para o solzinho. horizonte é uma coisa impressionante. O pessoal aqui na Casa Branca, eu sou privilegiado, porque a igreja tem uma vista do pôr do sol invejável, assim. É uma coisa espetacular. Estando aqui um ponto um pouquinho mais alto que o resto das casas, o pôr do sol daqui é lindo. Então, a mensagem que eu deixo pensando dessa forma, o que que é? Olhe para frente, né? É um convite que eu faço, um segundo convite. Olhe para frente, né? É muito mais belo, é muito mais bonito e prazeroso você olhar para frente do que olhar para baixo, não é verdade? E se mesmo assim tiver desafiador você continuar caminhando, olhe para o lado, né? Porque com certeza vai ter alguém que vai te apoiar, que sonha com você, que quer você bem, que quer Tem, pegar na sua tem, mão e caminhar junto com você, né? E o com mais certeza. importante, compartilhe o seu sonho com quem sonha com você, né? O que que acontece em alguns momentos que desistimos sem antes começar é compartilhar os nossos sonhos com coveiros de sonhos, com aqueles que não sonham com a gente. Aí o que Sim, acontece? Vem a desmotivação, você volta a olhar para baixo e esquece de olhar para frente, né? e sim. Em alguns momentos, é um convite que eu faço novamente, olhe para trás também. Veja a linda história que você vem construindo para a sua vida, né? Para que você tenha forças Importante. de olhar para frente e ver que o futuro, né? O belo, o horizonte, pode ser ainda melhor e mais prazeroso, né? E seja Sim, apaixonado pela sua história, pela sua essência. Eu acho que não tem nada mais gratificante do que você olhar para a sua história e se apaixonar por ela. realmente. Porque ninguém tem tua história, assim. Quem vai dizer o que você viveu na tua vida? Os desafios que você passou quando você era jovem, os desafios que você passou lá no campo para vir para a cidade, trabalhar numa área que você não tinha desejo, mas não tinha como trabalhar lá. Tudo isso, Sim. assim, são coisas que realmente marcam. Aqui o Kaique Aveiro, Lembranças Kaique, assim, ele fala, tá ligado com isso. Porque as pessoas tendem a se frustrar quando não alcançam seus sonhos. Desculpa, o senhor pode repetir? Sim, a internet deve estar falhando um pouquinho. Porque as pessoas tendem a se frustrar quando não alcançam seus sonhos. Boa pergunta. Elas tendem a Olha frustrar só. porque não tem o seu sonho, o seu objetivo muito claro, né? Não tem ele muito específico, né? Sim. Então, por Primeiro, isso eu que acho que deve ser, a gente pode ver mais ou menos isso, assim. Eu acho que esse é o ponto, talvez. Assim, talvez a pessoa não tinha especificamente assim, qual é o meu sonho? sim, sim. Porque um E pouco além é de isso. tudo, voltando no meu convite, eu fiz um convite para você se visitar, não sei se o senhor se lembra, logo no comecinho, Sim, né? Você se conhecer. Porque, como eu disse, o sonho não é algo que está externo.
Ele está interno, ele está dentro de nós. Então, nada melhor do que a gente buscar na nossa própria essência o que nós queremos para a nossa vida. Qual que é o nosso propósito? Por que eu estou aqui? Né? Por que eu sim, me proponho a fazer a diferença aqui? Né? Ainda vou sim, deixar uma pergunta que é até provocativa. Né? Se eu não existisse hoje, qual falta eu faria para o mundo? sim. E é interessante isso. Assim, em algum treinamento eu escutei que o sonho, uma coisa que você quer dedicar à sua vida, tem que fazer você brilhar os olhos. Sim, sim. Assim, para aquele que se frustrou, assim, é importante fazer isso, assim. O que que te faz brilhar os olhos? Era isso mesmo? E se era? Você fez tudo que estava ao alcance? Porque muitas vezes pode ser que a pessoa tem um sonho, mas não quer dar o primeiro passo também. As pequenas metas que a gente estava falando assim no começo, bom, para ser engenheiro tem que passar aprovar o primeiro semestre, depois o segundo, terceiro, até que eu agarro aí e tô graduado. Então, como foi isso? É importante que a gente veja, assim, se questionar isso, olhar lá dentro, o que, que me faz brilhar os olhos? Tem um monte de gente que é formado e está vivendo infeliz. A maioria das pessoas, ao redor de 80% de pessoas, trabalha com o que não gosta. Sim, com certeza. O que você faz hoje? Por que que você faz? É importante a gente ter esse questionamento também. O que você faz hoje? Por que que você faz? Né? Claro. E quando você se visita, a primeira coisa que você tem que identificar, qual que é o seu maior talento? O que você faz Sim, hoje que você faz de melhor? Né? O que que você faz hoje, aonde você está, que faz você ser diferente e se destacar dos demais? e que costuma É ser uma coisa que único. Ou seja, o que é se muito que importante. justamente isso costuma ser único seu, que os outros não têm. E talvez por aí a gente possa responder a Drica, que ela colocou uma questão muito boa ligada com o que a gente está falando. O que devemos fazer para voltar a sonhar? Primeiro, eu acredito que devemos nos visitar, né? Encontrar a nossa motivação, porque cada pessoa tem a sua, para poder continuar caminhando. E eu ainda vou mais além, né? O que te faz levantar todo dia de manhã e fazer o que você faz todos os dias? Sim, Eu acho que a maior motivação que nós temos de continuar a nossa jornada, de continuar caminhando, de continuar sonhando, é o dom da vida que nós temos, né? O dom sim, de você ter a disposição de levantar todos os dias, de respirar, de olhar para frente, ver o horizonte e ter a certeza de que você pode sempre melhor todos os dias, e sim. independente E do que aqui, passamos, e aqui eu te né? aproveito para te perguntar, Damilton, como modo de exemplo para o pessoal, o que que te faz brilhar os olhos? Olha, de verdade, o que me faz brilhar os olhos é quando eu consigo transmitir o que eu tenho de melhor dentro de mim para as pessoas e fazer com que, de alguma forma, cause um impacto positivo na vida delas. Seja numa live, seja no artigo que eu fiz no livro O Poder do Ser Humano, seja numa palestra, ou até mesmo no meu local de trabalho. Como eu disse, eu trabalho numa área de exatas, mas eu trabalho com pessoas. Os resultados, para que eles aconteçam, são as pessoas Claro, que vão trabalhar para poder fazer aquilo de uma certa forma sair da maneira que tem que ser feito, com perfeição. Então, sim, sim. nunca devemos É, tudo esquecer passa disso. Nós pelo ser trabalhamos humano com aí que está aí com pessoas. você. Isso é para poder viver o meu sonho. Só vamos esperar voltar. Deu uma travada na tua internet aí, Deu uma Adamilton. travada aqui. Você Voltei, escutou o que eu voltei. falei? Não, pode repetir, por gentileza? Sim. Então, há uma pergunta que pode vir nisso tudo, já que a gente está falando de metas, objetivos.
assim, às vezes, principalmente na adolescência ou na juventude, as pessoas podem ficar, o jovem pode se perguntar, como eu sei que eu tenho um objetivo certo? Um lugar que eu posso cair de cabeça, assim, como que eu sei que eu vou pelo caminho certo para a realização do meu sonho, que é isso que eu tenho que fazer. Eu vou contar um episódio curto aqui, breve. Eu morei na minha infância e adolescência aí na região da Casa Branca, né? Uhum, Meu pai, assim, minha família sempre trabalhou em lavoura, sempre trabalhou em horta. Então, assim, eu via que a vida não era uma vida fácil, né? Tinha que acordar muito cedo, tinha que cuidar, dos animais, tinha que cuidar da horta, tinha que ir para a escola. Então, o que que eu imaginava? Que eu não queria aquilo para minha vida, né? Não desmerecendo sim, todos os trabalhadores dessa área, mas era por questão de objetivo de vida mesmo, de propósito. E se eu fosse deixar pela circunstância, pelas ocasiões que vinham acontecendo, pelos acontecimentos, talvez eu estivesse lá ainda, né? Fazendo as mesmas coisas sempre, não é verdade? sim, Então, quando temos o nosso objetivo de uma forma clara, nós podemos caminhar de uma forma mais sólida. Eu não preciso dar vários passos de uma vez. Eu posso começar pequeno, né? Um passo de cada vez. Eu me lembro muito bem, foi bem na época de entre 12 e 13 anos que eu tinha, onde foi que eu lancei meu primeiro objetivo, né, de falar, olha, eu quero trilhar assim, quando eu tiver tantos anos, eu vou fazer isso, né? Algumas pessoas que estão na live, uhum, a Valdirene, a Gi, né, me conheceram bem nessa época, conhece bem esse contexto que eu vou falar. Com 13 anos, eu comecei a fazer um curso de informática e algo me chamou muita atenção. Meu professor era muito novo, era muito jovem, ele tinha em torno de 17 anos. Então, olha só, aquilo, eu falei, nossa, fantástico, né? É isso que eu quero para minha vida. Tão novo e, né, e já podendo passar tanto conhecimento para tantas pessoas, eu quero ser um professor um dia, né? E quando eu contava isso, quando eu tinha empolgação de falar para as pessoas que estavam à minha volta, o pessoal ria de mim, né? Ria muito de ninguém mim. acreditava. Rapazinho, pequenininho, né? Todo franzino. Ah, você tá de brincadeira, você tá de piada. Começou a fazer o curso agora, já quer ser professor? Por isso Claro, é que eu digo, compartilhe os seus sonhos com quem sonha com você. Com quem sonha. Porque não adianta você compartilhar aquilo que você quer para sua vida com aquela pessoa que não sonha junto com você, que não olha para o mesmo prisma que você. Porque o que elas vão claro. fazer? Te jogar para baixo. E sim, Que aí é a hora de você ter o seu objetivo claro e seguir adiante. E com e sim, 17 anos, né, entre 17 para 18, foi quando eu entrei na primeira sala de aula e com a minha turma pequena, acho que eu tinha em torno de 8 alunos, eu comecei a minha trajetória. Né? Comecei minha muito trajetória. bom. Eu fui Isso é professor importante. até 2002. Né? Bastante, então. Então, assim, Sim. Isso é importante, assim, nisso de buscar quem colabora com você, tem aquela coisa que há alguns estudos que dizem que você é a soma das 5 pessoas que você melhor mais convive. Então, também a gente tem que se cuidar disso, assim. Você está do lado de uma pessoa que é totalmente negativa, que não te joga para cima, que não te ajuda a apontar a coisas maiores, que quer ficar lá, não deixa a vida me levar, será que vale a pena estar do lado dessa pessoa? eu volto a dizer, quando estamos do lado de pessoas que sonham junto com a gente, agrega muito na nossa vida. Claro. Aqui, como o E Luiz está sempre falando, assim, desculpa te cortar, mas o Luiz colocou aquele ditado velho, assim, que é muito bom. As águias têm que voar com iguais, com as outras águias. Você tem um tem um outro sonho, que diz que a águia não voa com galinhas, né? Não anda com galinhas. Eu sim, acho que todos nós temos um pouco de águia.
Então, devemos seguir sempre radiante e sempre voar alto, né? A águia, ela Sim, escolhe, né, a sua presa, ela não aceita qualquer coisa. sim. Você acha que pode se viver sem sonhar? Falando sinceramente, como que você acha que é uma vida sem sonho? Uma vida sem sonho não é uma vida, né? Uma vida sem sonho é você simplesmente esperar a hora chegar. Porque não faz sentido. Não tem sentido. Eu não consigo imaginar uma vida sem sonho, sem um objetivo, sem algo concreto. Você simplesmente vai viver à mercê da situação. Nunca vai estar feliz com nada. Não vai encontrar motivação para poder fazer as pessoas que estão à sua volta felizes, né? Então, se a pessoa se encontra nessa situação, peça ajuda, né? Sim. Esteja próximo de pessoas que elevem a sua autoestima e que possa trazer prazer de viver todos os dias, Sim, né? porque muitas Não vezes é se coisa de ambiente, né? Ou seja, tem aquele grupinho de amigos, todo mundo só quer fazer um biquinho aqui, fazer um biquinho ali e ir levando. E assim, e muitos deles não pensam mais longe. Muitas vezes é aquela coisa realmente. sim, sim. Mas E isso termina sendo triste. será que a vida se resume só nisso, Claro que não. né? Assim, é impressionante, assim, tudo. Ou seja, você vê um exemplo do Geraldo Rufino, por exemplo. Justo antes de começar essa live, eu estava vendo assim, eu tive que desligar porque senão eu ficava lá e esquecia dessa live que eu ia fazer com você. E o Geraldo Rufino, cara, é um cara que começou lá atrás, juntando latinha, morando num barraco, no meio de uma favela, acho que em São Paulo, no Rio, não me lembro de onde ele é. E o cara com um sorrisão no rosto, você vê aquele cara deve ter 2 metros de altura, o cara é imenso, assim, e rindo como uma criança, assim, feliz da vida, assim, que falava, quando entrava a luz no barracão, com aquelas madeiras lá, entrava a luz no barracão, a minha mãe falava que era vida, que era alegria. Então eu era feliz porque entrava luz no barracão pelas frestas da madeira. Olha que interessante, né? O universo ele é fantástico, né? Ele coloca as pessoas na nossa vida assim, de maneira esplendorosa, né? Eu conheci o Geraldo Rufino em 2018, isso mesmo, 2018. Se eu não me Eu engano, só foi por no vídeo. início de abril. No início de abril de 2018. Eu estava numa situação, padre, que hoje, né, esse ano, eu acredito que o padre tenha visto um vídeo que eu postei para algumas pessoas, dizendo que eu tinha endurecido um pouco o meu coração, né, Eu vi. por conta de muitas mensagens que eu recebi no meu aniversário, né, e mais da metade pontuou muito meu coração, dizendo assim que eu tenho um coração muito bom, né, e na época que eu conheci o Geraldo Rufino, eu estava duro, meu coração, sabe, amargurado. Então, eu conversando com ele, fiz a seguinte pergunta para ele: qual que era a diferença entre herança e legado? Perguntei para o Geraldo. E ele falou assim: olha, filho, Legal. herança é aquilo que seu pai deixou para você, né? É aquilo que seu pai deixou para você de bem material, aquilo é herança. Agora, legado é aquilo que seu pai deixou em você que você vai passar para as outras pessoas. É aquilo que marcou a vida dele aqui. Isso é legado. Sim. Né? Muito E tinha, interessante. e tinha exatos um mês que eu tinha perdido meu pai. Então, imagina a situação que eu estava. E eu ouvi isso. Eu saí desse encontro melhor do que eu já estava, com mais motivo ainda para sonhar. Né? E depois disso, eu lancei mais alguns objetivos. Que o primeiro era publicar o meu trabalho científico numa revista. Né? O segundo, o que, que era? Fazer uma palestra para motivar jovens, né? Para levar o que eu tenho de melhor para os jovens, para dar um direcionamento. Porque eu vejo que em alguns momentos os jovens só precisam de uma credibilidade, um direcionamento para Sim, poder caminhar sozinho, que é o que falta realmente. para os jovens hoje. Né? O
O meu trabalho eu não consegui publicar na revista, foi negado por 2 revistas, né? O Poder do Ser Humano, que foi lançado agora no final do ano, em Você tem novembro. algum exemplar aí para mostrar? Tenho, eu posso pegar, daqui a pouco eu vou buscar, porque eu não deixei aqui no meu quartinho, no meu escritório aqui, no quarto Ah, do meu filho. Mas eu já vou tudo pegar já. bem. Mas assim fica, é bom porque a gente já deixa o jabá Sim, pessoal aí, o jabá grátis já vai no meio da live também. Mas é sim, interessante sim. tudo isso assim. Agora, assim, é fácil viver buscando o seu objetivo, o seu sonho? Foi fácil para você? Sair de lá do campo, de trabalho no campo para ser professor e depois tudo que veio depois? Eu digo assim, se fosse um caminho de facilidades, não teria tanto prazer de viver. Nada nessa vida é fácil, Ótimo. né? Se alguém te Sim, oferecer um caminho de facilidades, desconfie, né? E o sim. livro está aqui, ó. Me trouxeram aqui. Esse é o livro. O que é ter uma assessoria boa, olha só. É, aqui é fantástico, surreal. Olha Amor, só. te amo, viu? E esse é o Sim, meu capítulo. assim, a pinta de sério dessa foto. Olha esse homem com essa cara de sério. Quem vê pensa, olha só. E depois, assim, quem queira comprar, você ainda, o Adamilton ainda tem alguns exemplares, gente. Então podem entrar em contato com ele. Total, o Instagram dele está aqui em cima. É só entrar em contato com ele. Eu Ó, recomendo o livro. Tem eu vou entregar esse esse livro, aqui, Poder ó. Ser Humano, é fantástico. Desculpa te A cortar. Maria, a Maricida, ela é uma pessoa assim sensacional. É alguns presentes que Deus coloca na nossa vida, né? Que assim apresenta pra gente, a gente acaba levando para toda a vida. Que Ela bom. me prestigiou no lançamento do livro, né? Ela tá até dizendo aí, ó, ela já tem, ela pode dizer sobre o conteúdo. A Bom, eu também Valdirene tem tenho, também. assim. Eu não ia falar nada, mas eu tenho também, assim. Autografado pelo É, autor. sim, sim, Pelos né? autores, que são vários. São vários. Mas, E assim, eu vou dizer, importante isso. Mas é fácil, é difícil, foi fácil escrever o artigo. olha, eu esperei a inspiração chegar de verdade, porque eu quis colocar o melhor de mim nesse artigo. E eu tenho certeza que quem leu recomenda porque tem o meu melhor ali, né? E quem não leu ainda, eu recomendo que leia, porque não é só a minha história, tem várias histórias ali. Se eu não me engano, são 22 autores, cada um com uma história incrível de vida, Sim, né? sim. E Eu eu pessoalmente posso gostei dizer, bastante do teu artigo no livro. Assim, tá bem, muito bem escrito e a história. Eu não vou dar spoiler porque senão o pessoal vai, assim, vai falar já sei e não vou comprar. Então, vamos fazer um suspense aí. Assim, mas eu acho a mesma coisa, Damilton, porque se fosse fácil não tinha graça. Quando eu descobri que eu deveria ser padre, a gente já conversou sobre isso em outra ocasião, acho que no curso a gente conversou um pouco sobre isso. É, eu tive que sair do Brasil porque eu queria ser religioso, não tinha seminário no Brasil da congregação que eu queria entrar, tinha que ir para a Argentina, para um lugar que eu nunca fui, eu nunca tinha saído do estado de São Paulo. E tive que ir para a Argentina aprender espanhol, que eu não sabia uma palavra de espanhol, como muito conseguia arranhando ler, porque é bem parecido a parte escrita, assim, e ia lá para estudar. Então, assim, hoje, assim, aparece um peruano, um argentino, qualquer um falando espanhol aqui, tá tranquilo. Vai na hora, se a gente muda, aperta o zap na hora. Mas assim, o começo lá, aprender a abrir a boca, falar, aguentar as risadas de quando você fala uma coisa errada. Assim, tratar de entender uma matéria, que você está aprendendo uma matéria num idioma que não é o seu. Isso, assim, só me fortaleceu na decisão de estar lá, assim, comemorando os pequenos avanços que a gente tinha. Então, eu acho que realmente, assim, se fosse fácil, não ia ter esse gosto no final. Assim, sim, a eu faço luta, um a pouquinho. garra. Eu vou até um pouquinho além, padre, para deixar com que o pessoal que está acompanhando a gente
reflita um pouco. Olhe no seu ciclo de amizades, nas pessoas que você conhece, ou até mesmo fora, alguém que seja a sua referência de vida. Alguém que você se espelha, se inspira, e dá uma olhada na vida dessa pessoa. Né? E se você tiver um pouquinho mais de intimidade, pergunta para ela se foi fácil ela chegar onde ela chegou. Sim, Né? E depois pergunta para ela se ela é apaixonada pela história dela. e sim. Que esse é o Né? grande ponto, é Essa estar paixão, apaixonado esse pela sua amor pela história, assim, história, porque foi você que viveu, ninguém tira o que você vive. sim, com certeza. Né? Assim, a vida em movimento, ponto saúde, está fazendo comentários excelentes. Desculpa que não dá para a gente comentar tanto, mas aqui a última que ela colocou, a experiência sempre vale a pena, né? Com certeza. Sim, Assim, porque tem muita gente que pensa que sucesso, chegar num objetivo, é simplesmente sentar na cadeira e tá tudo bem. E não, a graça está no caminho, de ir fazer, se descobrir, e levar um não na cara. Assim, ainda tem gente que pensa que frustrar é não conseguir fazer nada. Assim, quem tem sucesso se frustrou muitas vezes antes de chegar lá em cima. sim, com E isso, certeza. assim, é o grande barato, assim, da vida, de saber encarar tudo isso. Você vê pelos exemplos, assim, a gente citou alguns, assim, eu, no caso da hipnose, assim, um cara que eu admiro muito é Milton Erickson, um cara que teve, assim, doenças terríveis que praticamente não conseguia caminhar e o cara ajudava todo mundo com, às vezes, com uma frase apenas já largava, fazia uma pessoa largar a depressão com uma frase, com um exercício que mandava para ela, adaptando o que ela precisava, e isso é incrível, assim. E o cara estava cheio de dores, todo complicado, assim, ele teve poliomielite, estava no hospital internado, tinha 16 anos, se não me engano. E o médico falou para a mãe, assim, ele pensando que ele estava dormindo, falou para a mãe, já vai ligando para a funerária porque dessa noite ele não passa. E o cara ficou com tanta raiva de ter escutado o cara falar uma coisa dessas para a mãe, deixar ela chorando no quarto do hospital, que ele fingiu que acordou naquela hora e pediu para ela abrir a janela do quarto do que ele estava no hospital, para que a brisa meio fria, que era um outono, e outono nos Estados Unidos já é meio frio bastante, então que aquilo o deixasse desperto a noite inteira, porque ele decidiu que naquela noite ele não morria. Foi médico, foi psicólogo e é pai da hipnose moderna, assim, da hipnose ericksoniana. O cara, assim, o cara deixou um legado, o cara é uma ilha. Tem depois, mas é impressionante. Então, você vê o exemplo daqueles que são referência para você. Por trás de um grande vencedor tem sempre histórias difíceis, assim, que o cara teve que superar muita coisa. Isso faz parte do pacote, assim, e a graça está no caminho, como sempre, como a gente vem falando aqui, eu acho. Mas E bem, falando em, assim, sim, fale. falando em referência, eu estou vendo que a doutora Lia está dando um oi aí, né? Seja bem-vinda, está nos prestigiando, sempre está por perto, né? Se mostrando presente, a doutora Sônia também. Então, eu digo que quando eu coloquei essa provocação de ter alguém, em alguns momentos eu pensei nessas pessoas que eu já tinha até comentado com a minha esposa hoje na hora do almoço, porque são doutoras, tem o consultório delas, né? Quem olha de fora, de repente pensa assim: ah, foi fácil o caminho. Não, Será? Imagina o não, desafio que elas tiveram, né? E não é diferente para ninguém que está nessa live. A vida de vocês, com certeza, teve seus altos e baixos. Mas eu tenho certeza que se vocês pegarem a vida de vocês lá do início até os dias de hoje, vocês são apaixonados pela história de vocês. E devem ser, com certeza, né? Apaixonados pela vida de vocês por conta disso. Porque eu vejo as pessoas, o nome de vocês subindo aqui na tela, como uma história, né? Não só como mais uma pessoa, mas como uma sim. história de vida, E,
não é verdade? Então, sonhem sim, mas entrem em ação, né? E acreditem em vocês, porque se vocês não acreditarem, como que vocês podem cobrar que o mundo acreditem, não é verdade? Sim, sim. E pondo os meios, assim, para chegar lá em cima tem que fazer isso, 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 as metas. Aquele é meu objetivo. E chegar lá Sim, e ir para outra coisa, assim, bom, eu quero ter outro objetivo. E outro, assim. E isso é o que dá gosto à vida. Assim, agora, Adamilton, infelizmente pelo tempo a gente está quase, quase chegando no final. sim, Então, sim. considerando a tua história, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor no curso de Master, assim, eu gostaria de saber uma coisa bem sinceramente de você, assim, para a gente falar, assim, pro pessoal daqui dessa live. Para você, até agora, valeu a pena correr atrás dos seus sonhos, ter essas metas claras na tua vida? E queria que depois você terminasse com aquela história que eu vi você num vídeo contando, assim, porque eu acho que tá ligado uma coisa com a outra. Com certeza. Valeu muito a pena, vem valendo a pena todos os dias. Eu agradeço muito, né? A gente, em vários momentos da nossa vida, principalmente nos tempos que estamos vivendo hoje, quando fazemos uma oração, pedimos muito a Deus, né? Por várias situações, por várias coisas, né? Vou dizer de uma forma bem simples, assim. Mas o que eu sempre digo? Não só peça, mas agradeça também, né? O Principalmente ser pela grato é oportunidade importante sempre, para de assim, poder saber fazer reconhecer melhor. o que você tem. Sim, todos os dias. Então, eu sempre agradeço pela esposa que eu tenho, pelo filho que eu tenho, maravilhoso que eu tenho, pela minha família toda, mãe, irmãos, primos, né? Enfim, pelos amigos que eu tenho ao meu lado, mesmo os distantes, mas sempre presentes. Esse é um dos maiores motivos que eu tenho de continuar acreditando e de ter valido sempre a pena, né? De ter sido válido até agora. E eu continuo sonhando, continuo a minha jornada e sempre acreditando principalmente no ser humano, né? Realmente, Sim, vale a principalmente, pena viver sim, dos sonhos, assim, você se concretizar, pôr os pés na terra e falar, bom, eu quero isso, então eu vou fazer isso, tá, 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 tá. E chegar lá na frente e falar, fiz. E agora eu vou para outro objetivo, agora eu vou completar outro sonho. Isso realmente muda a sua vida. Ficar vivendo de biquinho, disso, daquilo, daquilo outro, não deixa a vida me levar. Pode ser bom no pagode, no samba, cantar aí de vez em quando. Mas na vida real, deixar a vida me levar é um tormento. sim, sim, com certeza. Que é, assim, algo que não é. E andar, sonhar é uma coisa que está. Assim, tem que ser o comum denominador da gente realmente querer sonhar, querer superar. Acho que é o que a gente tem que se apontar como um ser humano. Assim, eu vi você contando, assim, em uma certa live que você colocou. Você tem um canal no YouTube que eu já Sim, acompanhei, e você colocou uma história de uma história bem legal que eu acho que fecha bem com isso, assim, quanto que o sonho está ligado a viver a nossa essência, o que, que faz brilhar os sim, olhos, o que, que nos faz felizes. Assim, gostaria que você contasse, assim, antes da gente terminar essa live. tá certo. Eu vou contar, vou deixar o convite para o pessoal que quiser assistir a essa palestra que eu coloquei no canal do YouTube, né? É só procurar lá por Adamilton Lauredo, vai encontrar essa e outras lá também. Confesso que o canal é novo, por conta da gente ter essa necessidade de se reinventar, né? Eu vinha procrastinando essa abertura, mas resolvi fazer. E, assim, é algo que eu particularmente estou gostando muito. E a história que o padre está mencionando é a história de um leão, né, padre? É isso, né? Exato, é a do Leão. Essa eu achei Ah, fantástico aí. então tá, então vamos lá. Reza a lenda, né, há muito, muito tempo atrás, numa savana africana, uma família de leões.
né? Uma família de leões. E todo mundo sabe que a caça predatória de leões ainda existe, né? E Sim, essa família, ela foi alvejada por caçadores, né? E que dizimou toda essa família, né? Matou toda essa família de leões, restando apenas um leãozinho, um filhotinho de leão, que ficou desamparado, né? Frágil, que continuou a sua caminhada nessa jornada, nessa savana africana, até ser encontrado por uma família de ovelhas. Então foi criado, né? Ele cresceu junto dessa família de ovelhas, assim foi levando a sua vida, como ovelhas. E ele foi crescendo, né? Tomando um porte de leão. E num certo dia, essa família de ovelhas, ela foi atacada por uma família de leões, por uma manada de leões, né? E o chefe desses leões, quando viu aquele leão no meio daquelas ovelhas, né, pastorando como ovelha e berrando como ovelha, ele ficou desacreditado. um Ele leão falou: como isso é ovelhado? possível? Né? Como isso é possível? Não, isso está errado. Tem algo de errado, tem algo de estranho. Aí ele foi ao encontro desse leão. Aí ele falou assim: filho, o que, que você está fazendo no meio dessas ovelhas? Aí ele disse: não, eu sou uma ovelha. Ele falou: não, você é um leão, você é um dos nossos. Você não, não, você deveria estar comendo as ovelhas e não convivendo com as ovelhas. Ele falou: não, eu sou uma ovelha. Ele falou: vem Vegano? aqui. Pegou esse leão, levou até a beira do lago e falou para ele: olha aqui, você é uma ovelha ou você é um leão? Foi quando pela primeira vez ele viu seu reflexo na água, aquela juba de leão, e deu seu primeiro rugido de leão, como um leão de verdade. Aí ele disse para o leão: olha, eu sou um leão, eu não sou uma ovelha. Verdadeiramente, eu sou um leão. Ele falou assim: então, mas você deveria de estar comendo as ovelhas. Ele falou assim: ninguém vai comer as minhas ovelhas, porque eles são a minha família. Então, por gratidão à minha família, ninguém vai comer a minha família. E assim foi feito. Então, a partir daquele momento, ele se conectou com a sua verdadeira essência e passou a ser um leão. Então, quantos de nós, quantos de vocês, em alguns momentos, deixam verdadeiramente de ser o leão que existe dentro de vocês e passam a ser ovelhas? Boa. Então, de verdade, eu espero que vocês reflitam, né? Visitem-se e encontrem esse leão dentro de cada um e verdadeiramente vivam como leões, porque a força interior que vocês têm é a força que vocês precisam para continuar sonhando e motivando principalmente as pessoas que estão à volta de vocês. Ótimo. Porque eu acho que tem tudo a ver isso, ou seja, uma coisa que você vive aquilo. Minha irmã está perguntando se é do Gilbert. Sinceramente, eu não sei. Você sabe? Eu não vou saber responder. Assim, agora ficou a incógnita, assim. Quem contou foi ele, quem tem que responder é ele. Mas, assim, é realmente muito bom, assim. Ah, tem uma música infantil que conta essa história. Olha que bacana, eu não sabia. Depois eu vou buscar, que tá interessante para falar para as crianças, esse tipo de coisa. Bom, Adamilton, assim, a gente já está chegando no final, senão o Instagram vai derrubar a gente. Sim, Temos sim. ainda uns 8 minutos apenas, então vamos fazer isso antes de que ele nos derrube. Gratidão por você ter aceitado fazer essa live falando desse tema. A gente agora está com 24 pessoas, então o pessoal colaborou, assim, participou, teve gente que entrou e saiu, assim, tivemos bastante gente ao longo da live fazendo alguns questionamentos, assim, o Saúde Plena, que aportou bastante, o Júnior.
Então, queria te agradecer pelo seu tempo. Eu sei que está corrido agora, que você está no homework aí desde que a pandemia começou. Então, gratidão por tudo e queria que você deixasse algum pensamento falando sobre sonhos, metas, objetivos para quem está vendo. É, a mensagem que eu deixo é que se apaixone pela história de vocês, né? Tenham gratidão às pessoas que estão à volta de vocês, que contribuíram para que vocês sejam, né? As pessoas que vocês são hoje. Nunca esqueçam de ter vocês como assim a essência de vocês como algo primordial. Nunca deixe de viver pela essência de vocês, né? Como eu disse no começo, olhe para frente, né? Para frente é sempre melhor. E olhe para cima também e agradeça, né? Porque o dom da vida é dado todos os dias para que vocês possam fazer melhores sempre, né? E sempre que for fazer algo, pense em fazer o melhor, né? Porque nada melhor do que fazer valer a pena todos os dias. Muito bem. Muito obrigado a todos que fizeram parte disso. Adamilton, assim, amigo, assim, acho que assim valeu muito a pena a gente falar sobre isso, numa época em que a gente vê bastante pessoas desistindo dos seus sonhos, ou chorando que se fechou a loja, ou que não encontra horizonte, não encontram um branco a partir de agora, assim, que o mundo ficou mais complicado, mais difícil. Mas isso, assim, falar sobre sonhos, sobre metas, oportunidades nessa pandemia, eu acho que não tem que fazer lembrar de que devemos ser, como dizia um sábio, nunca me lembro o nome dele, Uhum. que na vida devemos, ele dizia que na vida devíamos ser como a água no rio, que não bate de frente nos obstáculos, senão que de alguma maneira o contorna e segue seu caminho. Que para isso estão os obstáculos, para isso estão as dificuldades, para nos fazer mais adaptáveis, mais ecléticos ainda. Então, muito obrigado por esse tempo que você dispôs para a gente falar um pouquinho sobre coisas tão altas e importantes para o pessoal daqui que, infelizmente, muito jovem não tem essa oportunidade que nós acabamos de dar para ele. Muito obrigado mesmo. E eu que agradeço a oportunidade. Pena que o tempo é curto, porque eu ficaria aqui a noite toda falando desse tema que eu É gosto muito, apaixonante. particularmente, me brilha os olhos falar sobre isso. Então, gente, uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Adamilton, gratidão. Amém, Nos vemos amém, Fábio. em outras Boa noite a lives. todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.